tempo com as fraquezas humanas. Ele necessitava a todo momento evitar os extremos. E se tornava mais emblemático quando ele precisava fazer sacrifícios pelos pecados alheios e os seus próprios. Ele não poderia ser complacente com o pecado, nem tampouco agir com extrema severidade. Na mente do autor sagrado, somente Jesus, o sumo sacerdote perfeito, pôde cumprir esse requisito. Então a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 3, da palavra de Deus, meus amados, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então nenhum sacerdote, por mais que ele fosse complacente, maleável, misericordioso, ele estaria livre do pecado. Todos pecaram, desde Adão e Eva, até Moisés, até Arão e até os demais profetas da palavra do Senhor. Todos pecaram. Somente um sumo sacerdote aqui na terra pisou sem nenhum pecado, que é o Senhor Jesus Cristo, que a ele foi dado essa glória, não é, irmãos? E também foi dado essa exortação aos irmãos hebreus daquela igreja, por sua vez, em que foi dirigida a carta aos hebreus, por conta da influência do legalismo judaico. Eu creio que ali muitos irmãos estavam fracos na fé e precisavam da parte do Senhor ouvir esta exortação assim, para que eles pudessem voltar à sua fé verdadeira em Cristo Jesus. Romanos 3:23, porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Então nós não podemos nos encher de soberba, nem podemos querer afirmar que somos super-heróis, porque, meus amados, somos falhos, pecadores, e estamos pela graça salvos, sem merecermos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Isso não vem de nós para que ninguém se glorie. É necessário que nós, nesse subtópico 2, possamos abordar este aspecto das nossas fraquezas, das nossas limitações como ser humano. E com isso nós percebemos a grandiosidade do ministério de Jesus Cristo. Ele está acima dos anjos, está acima dos profetas, está acima de todos os sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote. Terceiro subtópico, pela posição que exerceu. Não era sumo sacerdote quem quisesse ser, mas aquele a quem o Senhor chamasse. Hebreus 5:4. O contexto deixa claro que a palavra honra tem o sentido de cargo ou posição e está relacionada ao ministério sacerdotal ao qual o Senhor delegou a alguém. Ser o ministro do altar era algo extremamente honroso, de grande importância e de muitas responsabilidades. Tanto Arão como seus filhos foram escolhidos diretamente por Deus para esse ministério. Êxodo 28, versículo 1, Salmo 105, versículo 26. Jesus, nosso sumo sacerdote, em tudo foi superior e mais honrado do que Arão, visto pertencer a uma ordem sacerdotal superior e haver sido enviado do céu para essa missão. Então, não podemos deixar de dar honra a quem merece honra. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós devemos obedecer aos nossos pastores, porque eles velam por nossa alma. Quando alguém na congregação em que ele faz parte não quer obedecer ao pastor da igreja como ministro de Deus, ministro da palavra de Deus, ele peca, né? Ele peca diante de Deus, porque Deus delegou a autoridade e nós devemos respeitar aqueles que exercem o ministério, né? Da honra a quem merece honra. Esse sentimento de rebeldia, de rebelião, isso não provém de Deus, isso é uma obra maligna. Não é? Aqueles que ainda não estão na comida, no alimento sólido, estão no leite, são pessoas rebeldes que se voltam contra a autoridade delegada por Deus. Toda autoridade delegada provém do Senhor, como diz lá em Romanos 13. E aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz: obedecer aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então nós devemos ter essa reverência
não é, os nossos líderes que Deus colocou para estar à frente da obra de Deus. Até porque só era colocado naquela época, não é? E hoje eu creio que da mesma maneira, pessoas que estão em comunhão com o Senhor, em comunhão com a palavra do Senhor. Como nos orienta lá em 1 Timóteo, é sempre bom, caro professor, você aluno, né, saber quais são as qualificações daquele que deseja exercer o episcopado, né? Aquele que deseja o ministério pastoral. Vamos ler aqui. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, né, irmãos? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, o pastor, o presbítero, que estiver à frente de uma obra, ele tem que ser exemplo para eles, não é? Ele tem que ser marido de uma mulher, né? Algumas interpretações nós podemos ter aqui que ele deve ter se casado apenas com uma mulher, não é, irmãos? Isso não é descartável nessa interpretação aqui, não é? Marido de uma mulher, ele ser fiel à sua esposa, ser um homem não adúltero. Ele tem que ser um homem que saiba governar a sua casa. E seus filhos têm que serem fiéis também, serem sujeitos a ele, para que ele, governando bem sua casa, ele possa governar a casa do Senhor. Então, diferentemente dessa palavra, aqueles que desejam o episcopado e não estão dentro dessas qualificações, não estão aptos para exercer o ministério episcopal. Assim também na época da lei, né, da antiga aliança, só era colocado para ser sacerdote aqueles que realmente eram escolhidos e separados por Deus. Nós não podemos hoje escolher pessoas pela carne, né? Porque tem estudo, né? Porque é letrado ou porque é uma pessoa, não é humilde, não. Tem que ser revelação do Senhor, tem que ser ordenado por Deus para que Deus venha honrar o seu ministério. Vamos para o tópico 2, no sacerdócio superior quanto ao serviço. Primeiro subtópico, pela realeza e o propósito pelo qual vive. Em sua exposição sobre o sacerdócio de Cristo, o autor combina o Salmo 2, versículo 7 com o Salmo 110, versículo 4. Essas citações servem para o autor sacro argumentar a favor da filiação divina e da realeza do sacerdócio de Jesus. Respeitados especialistas em Antigo Testamento ressaltam que o tipo de Messias que os judeus da época de Jesus esperavam era de natureza político-religiosa. Entretanto, os textos dos Salmos mostram que Jesus Cristo não era um Messias político, nem meramente religioso, mas o Messias aclamado por Deus em Salmos 2, versículo 7, e reconhecido pelo Pai como sumo sacerdote em Salmos 110, versículo 4. O Messias que os cristãos reconhecem como Filho de Deus, Rei e sumo sacerdote do novo pacto, nosso Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, não glorificou a si mesmo, nem tampouco buscou honra para si, mas exerceu o sacerdócio por meio da vontade do Pai. Então, isso é uma lição grandiosa para nós, irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus, apesar de ter toda essa autoridade, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus, toda língua confessará que só o Senhor Jesus é digno de honra, de glória, de louvor, não é? Todo joelho confessará que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas em nenhum momento Jesus, durante seu ministério, ele quis se aproveitar do poder que Deus deu a ele para também fazer coisas que não fossem da vontade do Pai. Ele suportou a cruz, ele foi fiel, obediente. Então você, caro irmão, que congrega numa igreja, seja obediente aos líderes que Deus levanta na terra, porque Deus, ele separa aqueles que realmente estão aptos para exercer o ministério. É claro que nós, como servos do Senhor, não estamos também isentos de falsos obreiros, que estão sendo levantados não por Deus, mas sim pelo homem. Mas cabe a nós pedir ao Espírito Santo para nos dar o discernimento
Se aquele homem é um homem que realmente Deus levantou, que está em comunhão com Deus, que governa a sua casa adequadamente, tem os seus filhos em sujeição, não é avarento, é hospitaleiro, então dê honra a quem merece honra, porque foi Deus que levantou ele, não foi o homem. Amém? Isso serve de lição para nós termos respeito, não é, às autoridades que Deus coloca na frente da obra do Senhor. Amém? Vamos para o subtópico 2, pela vida santa que possuímos. A primeira parte do versículo 7 do capítulo 5 de Hebreus é usada pelo autor sacro para se referir à vida piedosa de Jesus. Intercessão, compaixão, oração e súplicas são qualidades presentes em um verdadeiro sacerdote. O autor destaca que os fatos por ele levantados aconteceram quando Jesus ainda exercia seu ministério terreno, revelando dessa forma o seu viver santo. Os intérpretes destacam que esses fatos estão relacionados com a oração de Jesus no Getsêmani, Marcos 14, versículo 33 ao 36, conforme narra os evangelhos, e serve para mostrar que um sacerdote assim, santo, piedoso e compassivo, é capaz de condoer-se das fraquezas humanas e dos que sofriam. Então, Jesus mostrou no seu exemplo, ser um exemplo de oração. Jesus orava constantemente, ele ia orar no monte, para escolher os seus 12 discípulos, ele passou a noite em oração, para escolher aqueles que ele ia, né, colocar como as 12 colunas, né, do templo da Nova Jerusalém, os 12 fundamentos, né, do apostolado. Ele orou a noite inteira. Então, Jesus é um exemplo de oração, e ele deu o seu exemplo para nós também, que o pastor deve sempre orar a cada um dos irmãos da igreja, não é, fazer visita àqueles que estão doentes, enfermos, porque é o amor que Deus quer que nós possamos ter pelas almas que estão perecendo na cadeia, no hospital, pessoas que estão